Boa tarde, gente. Boa noite. Bom dia. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Há quanto tempo, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo, que eu não venho por aqui. Mas eu venho fazer um vídeo que eu estava há alguns dias pensando, porque todos nós que ou tem uma doença rara, ou sofreu um AVC, e ficou com algumas sequelas são vistas, são notáveis e são visíveis. Mas a gente enfrenta no nosso dia a dia também sequelas que só a gente sabe que nós temos, não é verdade? E essas são as sequelas invisíveis, que você sabe que você tem, você as enfrenta, e quando notável por alguém, possa ser que a pessoa nem compreenda por quê. Até pode ser que seja uma negligência sua. Mas na verdade eu vou estar tentando explicar através desse vídeo, didaticamente, sobre algo que pode acontecer pós-AVC em uma sequela, tá certo? Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui, que aí é bem comum, as pessoas vão lembrar, aquelas que estão em minha volta. E você que está aí, e tem também, está no meio desse ciclo de que sofreu, né, e sobreviveu, e venceu, e é vitorioso e vitoriosa, é assim que você tem que ver. É assim que você tem que viver. Mas ficou com a sequela. A sequela não é para ser algo negativo na nossa vida. Ela é para lembrar que são as marcas que nós vencemos a guerra, né? São as cicatrizes e marcas que nos fez vitoriosos. E não cicatrizes ou marcas que nos deixou mal. Pelo contrário, nos fez quem somos, né? Fortes, resilientes. Quem me conhece sabe que quando eu tô com um vestido de alça, é muito comum que a alça do meu vestido caia. Quem não sabe que eu tenho uma sequela, a pessoa provavelmente ela vai interpretar que eu sou desajeitada, né? Sou desajeitada, não ligo pra aparência, é uma negligência minha. Só que na verdade essa sequela é uma sequela não física. Não é porque o ombro meu é mais alto e o outro é mais baixo. Não, não. Não é o desalinhamento, que sim tem, claro, quem fica com a sequela, a hemiparesia ou a hemiplegia, a hemiparesia, ela com certeza vai ter esse desalinhamento corporal. Mas na verdade é uma negligência cerebral, neurológica. Por ser uma negligência neurológica, a sequela é neurológica, o que acontece? Você perde a noção de espaço, né? A percepção espacial. Então, a alça cai do sutiã e você nem tchuiu, porque você não percebeu. Nós temos a visão fóvica, que é aquela que está à sua frente, e a visão periférica, que é aquela que, por mais que você esteja olhando para a parede que está à sua frente ou para mim aqui agora, você está assistindo o vídeo, você está olhando para mim, você está olhando para esse vídeo, através do computador, do seu celular que se encontra na sua mão. Se alguém chegar ou passar do seu lado, você vai perceber pela visão periférica. Porque nós temos também a visão periférica. Olha só que interessante. É a mesma coisa. Nossa percepção, ela também é espacial. E essa percepção espacial, ela é uma... Como que eu posso dizer? Quando afetada, ela é afetada por conta que a região que manda essas conexões para os neurotransmissores foram afetadas. Então, nenhum neurotransmissor vai perceber, vai passar despercebido e essa informação não vai chegar até mim que a alça do meu sutiã, ela caiu, que a alça do meu vestido caiu. Algumas vezes eu até noto, porque é pior no início do processo. Mas depois você vai trabalhando, né? Nosso cérebro cria novas sinapses neurais. E isso é que é gostoso, tá certo? Porque a gente pode evoluir. Então isso pode acontecer. A blusa da pessoa desce, a sutiã cai, o vestido de um lado cai, fica desalinhado a roupa. Não é porque a pessoa é desajeitada. É porque, de fato, existe uma sequela não física, mas neurológica no cérebro dessa pessoa, tá certo? Porque eu uso sandália com cabresto. Ah, é interessante essa pergunta. Por que eu uso sandália com cabresto? Porque você já percebeu que você só segura uma chinela no seu pé por conta dos movimentos do seu dedo? Tenta não movimentar os dedos. A chinela vai voar. Então, eu não tenho os movimentos do dedo do pé esquerdo. Como eu não tenho movimento, se eu der a passada, ou a chinela fica, ou a chinela voa. Então, eu uso sandálias, chinela havaiana principalmente, que eu me sinto super bem. Eu acho ela mais... Não é nem questão de confortável. Ela é super confortável, eu amo a havaiana. É porque, na verdade, eu sinto mais firmeza. É diferente de eu usar uma Ipanema. E elas são tão finas, que eu acabo virando meu pé esquerdo para fora, pro lado esquerdo. E a havaiana não. A havaiana me dá a firmeza de eu dar a minha passada, quando eu estou fazendo a marcha, e o meu pé fica na chinela, de boa. Mas eu uso a sandália com cabresto, porque eu não tenho os movimentos dos dedos do pé esquerdo pra segurar a chinela, tá certo? Outra, eu não mexo a Bela Adormecida, a minha mão, né, esquerda, desde 2018, certo? Desde 2018. Tempinho aí, né? Às vezes eu tenho muita vontade, sabe, de mexer, às vezes eu penso assim, poxa, nesse momento, como eu queria mexer minha mão. Porém, isso não é algo que me deprime. Não é algo que me deprime. Eu chamo ela de Bela Adormecida, porque vai que um dia ela acorda. Uma vez eu fiquei hemiplégica, hoje eu tenho hemiparesia. Há uma grande diferença. Eu já estive sem nenhum movimento do lado esquerdo. Hoje eu tenho movimentos. Eu não tenho uma coordenação motora perfeita. Existe essa diferença. Vai que um dia ela desperta, né? Assim como quando eu perdi todos os movimentos e ela voltou. Porém, em 2018 eu perdi os movimentos dela. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. Assim, eu levanto o braço, levanto, estico, se tiver que esticar. Porém, eu não tenho a mesma amplitude que o que devemos ter no meu ombro, né? Eu não vou fazer o mesmo giro, não, tá certo? É muito pesado, gente. Eu pego o pezinho de 1 quilo na mão esquerda, seguro, sim, mas pra soltar, queridos, é tirando dedinho por dedinho, que segura mesmo. Segura mesmo. E pra abrir, pra mim fazer o movimento de esticar os meus dedos, é com a carga de energia que eu gero no meu cérebro é tão grande que é como se eu estivesse levantando 50 quilos. Então é um esforço muito grande pra mim, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ó... tá. Eu tenho força, tá? Eu já fiz um exame chamado
neuromiografia. Esse exame é um exame com agulhinhas e com choque, primeiro furadas de agulhas e depois com choques. E esse exame é feito em todo lado sequelado, né? E alguns pontos específicos também do lado não sequelado. Comparado, relacionado a esse exame, eu não tenho nenhum músculo danificado. E por incrível que pareça, a mesma força que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Se você pedir pra mim apertar a sua mão com a mão direita, e eu apertar com a mão esquerda, quando eu fechar a esquerda, eu vou apertar muito, com a mesma força que a direita. Então é aí que a gente vê que de fato a sequela ela não é física, ela é neurológica. Aí foi onde o exame, eletroneuromiografia, ele de fato, né, trouxe o diagnóstico de que força e músculo, tudo ok. Porém, a sequela não é física, é neurológica. Tá certo? Deixa eu ver. Sim, eu tenho sequelas cognitivas. Eu fiquei com sequelas cognitivas. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu me considerava muito inteligente. Eu era uma criança muito inteligente, uma jovem muito inteligente. Nos estudos, de boa. Eu não lembro que eu tenha ficado, assim, de recuperação, né, essas coisas todas, tá certo? Porém, hoje eu tenho uma sequela cognitiva. Essas são as sequelas que eu tô falando pra vocês, que são invisíveis, algumas são notáveis, outras ninguém nem sabe que eu vivencio elas, né, diariamente. Um exemplo, se eu for escrever um texto, eu vou, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou esquecer palavras principais. Essas palavras vão ficar na minha mente, e eu vou continuar digitando e escrevendo. E se for um exemplo pra quem eu conheço, pra minha família, pessoas que eu me sinto bem, eu não vou corrigir e pum, vou enviar. Pelo contexto, a pessoa vai entender o que eu estou querendo falar, por já me conhecer. Quem não me conhece, provavelmente vai estranhar, vai falar, rapaz, como é que a pessoa escreve desse jeito? Não tô entendendo nada, tá faltando algumas palavras. Aí vai perguntar, né, o que você quis dizer? Aí eu vou ler o texto, a palavra principal, a palavra-chave, ela ficou no meu cérebro, e eu não escrevi. Isso se chama uma sequela cognitiva. Eu poderia dizer que fosse um TDAH da vida, que gera, né? A sequela cognitiva, ela envolve o esquecimento, ela envolve memória, ela envolve essa questão que eu tô falando pra vocês. Então, se eu for fazer uma prova, eu sei. Mas se eu for escrever pra quem eu não estou preocupado, porque eu digo assim preocupado, porque o nosso cérebro é incrível. Se eu tiver escrevendo pra alguém que eu acredito que, um exemplo, é uma professora minha, aí o meu cérebro, ele abre uma janela que parece, ele pega as sinapses neurais que foi gerado, com muito esforço, que eu não utilizo diariamente, mas eu utilizo nesses momentos. Aí eu escrevo melhor, bem, aí eu não esqueço de palavras. Se eu for palestrar, eu vou falar palavras eloquentes, palavras que eu não utilizo no dia a dia, eu vou falar super bem, eu não vou falar algo sem contexto, vai estar tudo super interligados. Agora com pessoas que eu estou relaxada e tranquila, que me sinto bem, meu cérebro vai relaxar e eu vou colocar pra fora essa questão dessa sequela cognitiva. Outra coisa, sim, eu sou muito esquecida. É comum, tá, gente? Quem tem AVC, pós-AVC, você tem esquecimentos, tá certo? Então, eu sou muito esquecida. E essa sequela, ela me afetou em que sentido? Se eu conhecer uma pessoa nova, a probabilidade é que eu vá errar o nome dela umas 3 vezes, certo? Se for um nome comum, aí eu já faço uma associação. É o mesmo nome da minha sobrinha, Esté, aí já não esqueço. Associei a minha sobrinha, tá de boa, né? Meu cérebro registrou de uma forma mais intensa. Se for um nome que não se encontra no meu ciclo de conhecidos, a probabilidade é que eu vá até memorizar esse nome da pessoa, eu erre por umas 3 vezes, e sempre eu falo algo parecido, mas não a mesma coisa. Um exemplo, se é Priscila, eu chamo Patrícia, ou vice-versa. Tô só dando um exemplo pra vocês compreender. Outra coisa também eu tenho que ver a pessoa umas 3 vezes pra não saber que ela é aquela, tem aquele nome, tá? Eu associar nome e rosto, nome e rosto. Isso são dificuldades que eu tenho e que eu vivo, e eu enfrento. A gente não vai deixar de viver por conta desses desafios, né? Que nós temos. Interessante que esse problema da sequela, ela me deixou, da sequela de esquecimento, ela me deixou uns momentos bem, ela me deu uns momentos tensos. Um exemplo, as pessoas do nada chegam na ama e tal, e eu tô andando ali com meu esposo, Paulo, e aí eu falo, oi, Flor, isso e aquilo, e a pessoa fala comigo, e eu falo com ela, e pergunta pela minha família, ou seja lá o que for, eu respondo, e tudo bem, e antes eu conversava, e cada um ia pro seu lado, e ia embora, no final das contas eu perguntava pro Paulo, amor, tu sabe quem é? Algumas pessoas ele sabe, outras pessoas ele diz, amor, se tu não sabe, o que dirá eu? Por quê? Porque a pessoa lembra de mim, e eu esqueci da pessoa. Até que eu fiz o quê? Eu comecei a colocar em prática o que ele me pediu. Pergunta quem é, amor. Diz a pessoa o problema que você teve e tal, você esqueceu. Aí o que acontece? Acontece que ou eu não lembro o nome da pessoa, que é o mais comum, e eu lembro da pessoa, a fisionomia. Mas eu não consigo dizer o nome da pessoa, aí eu digo, oi, amigo, Flor. Mas na verdade eu tô falando Flor, amigo, porque eu não sei o nome da pessoa. Antigamente eu não perguntava, hoje eu já pergunto, né? Eu pergunto à pessoa. Me responde só uma coisa, qual o teu nome? Porque eu lembro de tu, mas eu não lembro do teu nome. Tu acredita? Ou, então, eu lembro da pessoa e lembro do nome, que aconteceu agora, alguns meses aí atrás, uma amiga minha, que estudou comigo em 2013 e 14. E ela, Naama, como é que você tá? E eu, oi, Line. Já fui logo dizendo o nome dela, lembrei da fisionomia dela, sabia quem ela era, conversamos e tudo, aí eu, no final, Line, deixa eu te perguntar uma coisa, só, não sei se tu sabe das coisas que eu já enfrentei, sei, não, eu te sigo, e tal. Eu lembro de tu, lembro do teu nome, como tu viu que eu chamei teu nome, mas eu não lembro de onde nós nos conhecemos. Naama, nós fizemos faculdade juntas e tal, isso e aquilo. Aí eu, Line, é verdade. Aí, bum, clareia tudo. Isso pode acontecer. E acontece. Outra coisa também, eu continuo estudando, né? Continuo estudando. Eu faço neuropsicopedagogia hoje, essa especialização, e eu percebo que eu não tenho mais a mesma facilidade de absorver. Eu absorvia conhecimento só assistindo uma aula.
Depois eu já sabia questionar e explicar e tal, e trocar ideias e isso e aquilo. O que eu lia ali, eu lia com muita claridade. Né, era tudo muito, uma clareza boa. Hoje, eu não absorvo com tanta rapidez. Essa é a diferença que eu sinto. Então hoje eu me esforço mais nos estudos. Antigamente eu não me esforçava tanto. Certo? Outra coisa também muito interessante é que às vezes eu posso esquecer do lado sequelado. Eu vou ao banheiro, aí eu saio com... Eu puxo a saia do lado direito e do lado esquerdo fica todo enrolado na minha cintura. Ou vestido, um exemplo. Mas isso só acontece em casa, né? Com quem eu me sinto muito à vontade. Certo? Graças a Deus, nunca aconteceu fora de casa, em um shopping da vida. Não. Nosso cérebro é muito inteligente. Então meu cérebro já fica em alerta. Opa, aí eu puxo ali bem direitinho e saio de boa. Como você deve fazer. Mas em casa não. Em casa isso pode acontecer. Entendeu? Pra terminar... Como eu expliquei, né? Isso acontece por conta da sequela espacial. A mesma coisa da alça do vestido e da alça do sutiã. Então não fico chateada, tá? Quando alguém vem aqui, levanta minha alça aqui, ou do vestido do sutiã. Quem me conhece e tem essa intimidade pra isso, faça, e eu vou agradecer, por gentileza, tá certo? Outra coisa também é, se eu me sinto à vontade com as pessoas, tanto eu falho na parte cognitiva, como eu falho na questão espacial. Uma vez um casal nosso estava aqui fora, né? O Ângelo e a Elisângela, e eu tava tomando banho, fui me arrumar, terminei meu banho, saí, e o meu short bem direitinho na cintura do lado direito, e o esquerdo pela metade, né? Mostrando minha calcinha. Aí o Paulo, amor, pelo amor de Deus, só pro lado esquerdo. Aí eu comecei a rir, e nem to you, porque eram pessoas que eu me sinto muito à vontade, que são conhecidos, que eu me sinto bem, e que me deixam bem. Porém, se não, isso é raro, foi só com eles dois. Então, eu sempre fico em alerta, entendeu? Isso são sequelas que acontecem com as pessoas que podem ter AVC, tá bom, gente? E são sequelas invisíveis. Nós enfrentamos diariamente e as pessoas não sabem que nós enfrentamos. Quando eu vou palestrar, né? Dar uma aula, certo? Aí o que acontece? Eu processo bem direitinho, porque eu já estou como uma profissional. E talvez estão ali alunos ou profissionais, na maioria das vezes, alunos e profissionais. Então, eu já fico em alerta. Aí, eu acho que todas as sinapses neurais de conexões que com muito esforço foram sendo formados e gerados, eu utilizo nesse momento. Aí eu viro uma outra pessoa. Interessante, né? Mas essa é a vida de uma pessoa que pode ter sequelas neurológicas, onde essas sequelas e células, quando são atingidas, elas morrem e já era. Não tem como ser renovadas, como na nossa pele, né? Um exemplo. Outra coisa que eu tenho também, que eu queria só finalizar, é não é a afasia que eu queria... Não é a afasia, eu não lembro agora. Acredito que seja a disartria. É um exemplo, vou dar pra vocês. É onde eu acrescento um S na fala. E olha que eu sempre fui muito boa na dicção. Minha dicção sempre foi muito clara. Sempre tive uma gesticulação boa, né? Articular, então as palavras saem como deve, os fonemas fechados e abertos como deve. Porém, essa sequela cognitiva afetou também na minha fala. Ou eu acrescento um S, ou eu encurto a palavra, e acontece de atingir essa parte cognitiva com o esquecimento. Eu quero uma caneta e eu peço um palito. Eu quero o controle, e eu peço sempre algo que possa, ou algo que seja que dê pra associar, ou algo que não tem nada a ver. Mas é isso aí, eu espero que isso possa ajudar você a se autoconhecer e compreender, tá? Não desista. Não desista, se conheça, porque quando você se conhece, você não cria complexos de inferioridade. Você se sente bem, você se encontra bem, mesmo mediante as suas sequelas e desafios da vida. Beijão pra todos vocês.